a audiência mais longa da minha vida. Pessoal, a gente está chegando no 100º vídeo do canal, então agora de vez em quando eu vou compartilhar com vocês algumas histórias da minha prática profissional. Algumas coisas inusitadas que aconteceram comigo e que talvez possam servir de experiência para vocês. Então eu vou contar a história da audiência mais longa da minha vida agora. Só queria falar para vocês que eu não vou entrar em questões técnicas de direito, vou falar algumas coisas, se vocês quiserem tem várias fontes para pesquisar isso. Vou falar da história, vou contextualizar um pouco com o que aconteceu. Esse caso era um caso de sequestro internacional de criança pela Convenção de Haia. Isso acontece quando um pai tira, ou uma mãe, lógico, né, tira a criança do país que ela estava e leva para outro país, e você tem convenções internacionais que protegem contra essa troca de domicílio. Tá? Quando a gente assumiu esse processo, a gente já entrou em fase de fazer a apelação. Então nós fizemos a apelação, conseguimos uma liminar para que as crianças fossem mantidas com a mãe, a gente estava pela mãe na época, e conseguindo essa liminar, a parte oposta pediu uma audiência especial de conciliação para realmente a gente tentar compor essa questão. E, olha, foi um ambiente extremamente hostil. Para começar, que o juiz já estava contra a gente, porque ele já tinha sentenciado contra a gente, nós tínhamos conseguido uma liminar em segunda instância, para pelo menos reverter aquela ordem dele. O Ministério Público em todo momento foi contra a gente. Além disso, o processo é tocado pela AGU, não é pela parte, então tinha também a AGU contra a gente. E dessa audiência participaram a embaixatriz daquele país, veio direto de Brasília aqui para o Rio para fazer essa audiência, porque era um caso extremamente importante. Para você ter uma ideia, esse país tinha, à época, 6 ou 7 casos desse tipo. Então era uma coisa que tinha muita atenção lá no país. Eu não vou falar detalhes maiores por causa do segredo de justiça, tá? Mas tinha uma atenção muito grande naquele país. E ainda tínhamos tradutores, tínhamos a parte oposta, com o advogado. Olha, realmente foi um ambiente extremamente opressor pra gente. Do nosso lado tínhamos eu, a nossa cliente e um colega que foi lá me ajudar. Então, a gente já chegou naquele ambiente. Uma mesa enorme na Justiça Federal, esse processo é federal, também está na JF. E uma mesa enorme, nós 3 de um lado, e uma média, eu não lembro exatamente quantos, mas pelas minhas contas, 8 ou 9 pessoas do lado oposto, além do juiz contrário a gente, né? Então a audiência já começou nesse clima. Para continuar, a parte oposta não falava português, a língua dele nativa não é inglês, mas ele entendia bem e falava bem, e a embaixatriz também não falava bem português. Então o juiz pediu que a audiência fosse conduzida em inglês. Como nós todos entendíamos, eu aceitei, achei até que foi de bom tom, para não ter que ficar tendo aquela troca de tradutores, né? Mas realmente foi uma coisa que também ajudou na questão nervosa, né? Na questão emocional do processo. Então, começamos aí uma audiência em inglês com mais da metade da sala contra a gente. Começamos a expor os motivos da cliente, começamos a dizer por que ela não aceitava aquela ordem, por que nós entendíamos que estávamos certos, quais eram as nossas propostas, e a todo tempo a gente apanhava do juiz, a gente apanhava do promotor, a gente apanhava da AGU. Realmente era todo mundo tentando convencer a gente a cumprir a sentença. Não foi uma audiência de conciliação como a gente pensava, mas foi uma audiência que tentava colocar pressão na gente para aceitar um acordo pré-estabelecido que nós não aceitamos em momento algum. A todo momento nós defendemos a nossa cliente, nós defendemos os interesses dela, porque realmente é isso que a gente foi contratado para fazer. Independente da gente concordar ou não com o pleito dela, independente da gente já ter exposto outras possibilidades de acordo para ela antes da audiência, nós chegamos na audiência e fizemos o interesse dela, o que ela nos disse que teria que ser feito, porque é para isso que a gente é contratado. Jamais vamos fazer algo legal, a gente defende o ponto de vista do nosso cliente. E a todo tempo a gente via isso acontecendo, a gente via essa pressão. O juiz trouxe várias histórias internacionais pra gente, são histórias que até hoje a gente faz piada entre nós, eu e meu colega que estávamos em audiência, porque realmente foram histórias bem inusitadas que ele trouxe. Ele chegou a falar de um tal de um festival da batata, que nunca tinha ouvido falar. Foram histórias muito loucas, que ele ficava horas falando essas histórias. Então, realmente na tentativa de convencer a gente e de cansar mesmo. Então, foi uma audiência que durou 5 horas. Nós ficamos 5 horas na sala de audiência, fazendo uma audiência em inglês que a gente não aguentava mais. A gente colocou todos os argumentos, tentou chegar numa composição na forma que a nossa cliente queria, e não chegava, porque no final das contas, o que a parte oposta queria era levar as crianças para o país dele, e o que a nossa cliente queria era deixar as crianças no Brasil. Então, a gente não conseguiu de forma alguma chegar no meio termo.
Mas foi uma experiência extremamente interessante quando a gente pensa em duração de audiência, quando a gente pensa em como foi cansativo, como a gente pensa em como a gente teve que defender a cliente de todas aquelas pessoas, e a sensação realmente que ficou após a audiência de que a gente tinha cumprido a nossa obrigação, de que a gente tinha feito o que a gente foi contratado para fazer. É lógico que eu praticamente desmontei após a audiência, tá? A gente acabou a audiência toda, a audiência toda foi bem conduzida, mas quando a gente saiu, a gente sentou no escritório e ficou mudo por quase 2 horas até aquela experiência assentar, até aquilo realmente ser internalizado pela gente. Mas a grande lição que sai disso é, primeiro, eu fiz o meu preparo anterior. Então, eu me preparei muito antes da audiência, eu estudei todo o processo, eu conheci o processo de cabo a rabo, ninguém conseguia me pegar com nenhuma vírgula de documento que tinha lá. Eu conhecia absolutamente tudo. Uma audiência muito importante, então eu tive que estar extremamente preparado para conduzir essa audiência. O segundo ponto, eu me ative ao que a nossa cliente queria. Então, eu sempre fiquei com isso na cabeça. Eu não posso aceitar um acordo, não posso forçar minha cliente a fazer nada do que ela não quer, porque a gente já conversou previamente. Então a gente fez o preparo, a gente conversou com o cliente, a gente viu que ela estava disposta a fazer o que não estava, e a gente tinha os parâmetros do acordo lá, mesmo com ela presente. A nossa obrigação era defendê-la dos ataques das 9 pessoas que estavam atacando ela ao mesmo tempo ali na sala de audiência, para que ela tivesse um emocional estável o suficiente para conseguir realmente fazer um acordo só que fosse interessante para ela, que não fosse um acordo que ela se sentisse forçada a fazer, e nem a gente forçar ela a fazer nenhum tipo de acordo. Então, foi muito importante por isso. E o outro ponto que foi importante é que depois dessa experiência, qualquer tipo de nervosismo que eu tivesse por fazer a audiência passou completamente, porque foi uma audiência extremamente estressante, foi uma audiência extremamente tensa, uma pressão muito grande em cima da gente ali, especialmente porque a gente estava num momento de sentença desfavorável, que tínhamos conseguido uma liminar, depois em segunda instância nós revertemos, e aí perdemos no STJ, mas por fim a gente conseguiu um acordo lá pra frente, mas essa história não é tão legal, mas o que importa é que realmente a gente defendeu os direitos dela lá e a gente não cedeu, por mais que todo o aparato do judiciário estivesse contra a gente. Imagina você fazendo uma audiência com o juiz, promotor e a AGU contra você, além da parte oposta, de uma embaixatriz, uma representante internacional, enfim. Foi realmente uma audiência pesada, mas a gente viu que era possível, que a gente conseguia se defender e que depois disso, cara, qualquer audiência passa, qualquer audiência vai ser mais leve do que isso. Então são experiências que a gente passa, que a gente dá a real importância às coisas. E essa foi a experiência que eu passei, queria compartilhar isso com você, e eu queria saber se você gosta desse formato. Então comenta aqui embaixo se você gosta desse formato de histórias, tá bom? A gente se vê na próxima. Até lá!